E tem algumas lições que eu queria tirar para vocês do livro de Esther. Queria que você abrisse aí em Esther. Esther está depois de Neemias, tá? 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vamos lá. Aleluia. A gente tem quase 8.000 mulheres online agora. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que a presença de Deus invada a sua casa. Que essa palavra traga sobre a sua casa. Pessoal de mídias, depois coloca o número de telefone aqui no final do suporte da conferência. Aquele número que eu falei. Para que as mulheres possam anotar e o pessoal também aqui. No final, tá? Depois que eu terminar a palavra. Vamos lá. Está aberto aí o livro de Esther? Deixa eu olhar aqui o capítulo só um pouquinho. Capítulo 2 diz assim: passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei. E o rei nomeia agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém do rei em Suzã. Regai, eunuco do rei, encarregado do harém, providenciará a elas que recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita, atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Regai, o encarregado do harém. Regai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade e sem demora providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. E também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém a sua nacionalidade, nem a origem da sua família. E todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Eu quero indicar você ler esse livro. Esse livro ele é magnífico e eu queria até te dar uma dica até um pouquinho mais, que você pegue um caderno que você tem em casa e comece a anotar aquilo que o Senhor mostrar a respeito do livro de Esther para você. Tem muito segredo aqui. Você podia até fazer o seguinte: são quantos capítulos o livro de Esther? 10 dias, gente. Um capítulo por dia. Às vezes você tem dúvidas, né? Ai, não consigo ler. Constância. Pega um capítulo por dia de Esther, num caderninho. Olha, pode ser uma frase. Você vai ver que essa frase vai ser alimento para a sua caminhada daqui para frente. O Senhor revela através da palavra. A palavra é um alimento. Nós precisamos resgatar o poder da palavra na nossa vida. E nós precisamos ler, se debruçar nela, ficar com ela. Gente, eu amo a forma de Deus agir em nós, porque Ele não vai nos jogar no nosso chamado sem antes nos preparar. E Ele vai nos preparar das maneiras mais inusitadas possíveis. E se a gente é uma desavisada ou desconectada de Deus, a gente não vai entender que aquilo que nós estamos vivendo é preparação de Deus. O Senhor chama Esther, tem um chamado para Esther. Esther chega no palácio. Eu imagino, gente, Esther, ela já era uma mulher trabalhada em pelo menos 3 áreas que eu acho importantíssima numa mulher ser. Esther, ela tinha muito forte nela a lei do desapego, que é muito ruim isso acontecer com quem mora em cidade pequena. Nós que moramos em cidade pequena, nós temos as nossas raízes muito bem profundas na nossa terrinha, na nossa cultura, nas nossas tradições. Mas quem já trocou de estado várias vezes, quem já trocou de cidade, eles até costumam dizer, né? Já não tem mais nem raiz, né? Já estou
já tô por aí, já tô tão desapegado. Esther, ela era essa mulher. Esther, ela estava andando no vento do Espírito. Esther vivia um desapego. E isso, gente, não é ruim não. Muitas pessoas pensam, viver, tem gente que é tão desapegado. Gente, ser desapegado, num bom sentido, é um presente de Deus. Porque às vezes ser apegado a coisas que Deus não mandou você se apegar. Entende isso? Às vezes a gente se apega a coisinhas e coisinhas que não é pra gente se apegar. Esther, ela vivia isso, ela estava fora da cultura. Outra coisa, Esther já tinha rompido com as tradições. Esther está vendo uma nova nação. Eu sei que tem muitas imigrantes que estão me escutando, moram na Europa, Estados Unidos, Japão, toda a Ásia, né? Moram em vários continentes. Elas sabem do que eu estou falando, que você muitas vezes precisa entender. Esther tinha esse lugar, Esther era uma mulher trabalhada pelo Senhor. E Esther tinha perdido a sua família. Esther sabia que a família dela não era família só da terra, mas ela tinha algo no céu. Esther estava arraigada. Gente, pessoas que passaram por perdas, escute o que eu vou falar. Crianças que passaram por grandes perdas na infância, pessoas que passaram por perdas. Às vezes você vai olhar essa pessoa, se ela soube lidar com a perda, você vai ver que sabedoria naquela pessoa. Que graça aquela pessoa tem de tratar com as coisas, de lidar com as situações. Esther era assim. E Esther então vai para o palácio com toda essa bagagem fora da cultura, das tradições, desapegada. Esther não sofre. Eu tenho a oportunidade de viajar com muitas pessoas. Às vezes eu convido uma e outra para viajar comigo. E é muito legal. Porque tem umas que viajam comigo que tudo é festa para elas. O avião atrasou, cancelou, não dormiu a noite inteira. Elas estão lá assim, com o olho aberto e fechado e rindo. Não tem problema, não, vamos tomar um cafezinho. Mas tem outras que já viajaram comigo e dizem assim, eu não suporto isso. Então assim, existe a baixa resistência das mudanças de lugares novos. Eu pergunto para você, você é uma mulher que tem altas resistências com o que Deus faz, ou você é aquela que Deus pode fazer do teu jeito? Quem é você nessa história? Esther era aquela que dizia assim, pode fazer do teu jeito, Deus. Eu não tenho resistência àquilo que o Senhor está fazendo. Esther chega então no palácio e rapidamente, gente, quem é assim, quem é fácil? Eu vou falar uma coisa, tem gente que não é fácil de amar? Pode falar, não é? Tem gente que é fácil de amar, né? Que você olha para aquela pessoa, que é fácil de amar essa pessoa. Tem gente que a gente precisa passar umas lutinhas para amar, mas a gente também ama. Mas tem gente que é muito fácil de amar, que aquela pessoa conquista o nosso coração, não é assim? Esther chega no palácio, já conquista o coração daquele eunuco que está cuidando. E ele diz assim, olha, Esther, eu conheço um lugar top aqui no harém. Nenhuma moça foi para lá ainda, mas eu vou te levar. E, inclusive, Esther, eu vou te colocar 7 moças, que elas são as mais legais aqui do palácio, para te acompanhar. E outra coisa, eu vou te dar comida especial. Todas as vezes que Deus te chama e Ele te escolhe, Ele muda a tua alimentação. Ele muda aquilo que você vai comer, aquilo que você vai assistir, Ele muda. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas cabe falar aqui novamente. Quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que Ele me pediu, 1 ano sem televisão. Naquela época a televisão era isso aqui, gente. Porque a gente fala agora 1 ano sem televisão, gente, eu já estou há 1 ano sem televisão. Eu, por exemplo, não me importo. Mas naquela época era só o que tinha. A novela da Jade, sabe? Aquelas coisas todas. E eu estava acompanhando a novela da Jade, eu lembro. Meu Deus, mas será com quem que ela vai ficar? Eu estava naquela. E escute isso. Eu parei de ver a televisão, eu quebrei a antena. Eu lembro que cheguei para o Telmo e falei assim, porque assim, gente, antes, eu amo quando Deus alinha o casal, né? Porque às vezes tem um que é mais espiritual e o outro mais carnalzinho, não é assim? Um é mais no espírito, o outro é mais carnalzinho. Aí lá em casa, no começo da história, ele era o mais espiritual. Uau, espiritual, Telmo, todo mundo na igreja, não, ele é de Deus. Aí é uma luta. Aí, eu não era mesmo. Graças a Deus eu nunca precisei usar máscaras. E mesmo que falassem, e as pessoas falavam a verdade, eu não era mesmo. Eu não queria algumas coisas, eu tinha algumas resistências. Mas quando eu me converti, que foi nesse dia que eu peguei a antena da televisão, porque era aquelas antenas, sabe? E a gente colocava Bombril, gente, para pegar. A nossa televisão não era aquela de colocar no cabo no apartamento, a cabo, não tinha.
Eu lembro que quando eu peguei a antena e falei para ele assim, Telmo, Deus me pediu para mim ficar 1 ano sem televisão. Ele olhou para mim, pegou a antena da minha mão e quebrou em 3 partes. Não, então nós vamos ficar sem televisão. E ele disse que nos próximos meses ele começou a se perguntar quem era a mulher que estava dormindo com ele, porque ele disse assim, é uma pessoa totalmente diferente, porque quando você muda a sua alimentação, você é transformada. Eu comecei a me alimentar de outras coisas. Não adianta, gente. Aquilo que você se alimenta fala muito a respeito de quem você é. E Esther teve a primeira coisa, teve a alimentação mudada. Só que existem algumas lições de Esther que eu tirei para mim e quero compartilhar com vocês do que Deus está fazendo nesses dias. Essa reunião de hoje é uma preparação do que há de vir daqui 15 dias. Eu não sei você, mas eu quero entrar no que Deus está fazendo. E a primeira lição que eu tiro desse livro de Esther é que ela foi escolhida para algo maior que ela mesma. O chamado é sempre maior do que nós. Igual agora, a gente está organizando um evento gigantesco. Tá a Dai, o Telmo, o Fabianinho, o Dalério, Naninha, eles estão assim, rodopiando. Graças a Deus eles me livraram de toda a organização para que eu possa focar em outras coisas. Mas eles estão lá organizando porque é algo novo, muito maior do que nós imaginávamos. Você pensa, quando eu comecei a reunir com as mulheres na igreja, lá na minha casa, eu imaginei que nós íamos chegar aqui agora como nós estamos? Se algum dia passou pela minha cabeça que nós íamos chegar aqui? Não, mas o chamado de Deus, ele é sempre maior do que nós mesmos. Por isso que quando Deus te chamar, você vai fazer igual Moisés, muitas vezes, Senhor, mas eu sou tão pequena, Senhor, mas olha, eu não sei nem falar. A minha língua é pesada. Vocês lembram de Gideão? Eu sou o menor da minha casa e da minha família. A minha família é menor e da minha família eu sou o menor. Tipo assim, do cavalo do bandido, é aquela coisa. Gideão foi quem inventou essa frase. Ele era o menor, ele se sentiu o menor. Mas o fato de você se sentir o menor não quer dizer que você seja. O que você sente não define onde você vai estar amanhã, mas aquilo que Deus fala para você. Esther tinha um chamado maior que ela mesma, ela foi escolhida. Sempre vai ser assim, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Mas aqui existe algo lindo. Ele não nos joga irresponsavelmente no nosso chamado. Ele vai nos preparar para isso. E eu queria listar aqui que Deus vai trazer um tempo de treinamento e de preparo. Se já não está fazendo comigo e com você esse treinamento e preparo. Se você ler no capítulo 1 de Esther, você vai ver que existia uma rainha que já havia sido escolhida, o nome dela é Vasti. E quando eu fui pegar o significado de Vasti, é exuberante, é linda, é maravilhosa. E Vasti era tudo isso mesmo, o nome dela dizia quem ela era. Ela era linda, maravilhosa, e o rei tinha orgulho de passar com ela. Eu gosto de dizer que existem alguns homens que têm o prazer e têm o quê? O orgulho de mostrar suas esposas, não é assim? Tem 3 tipos de homens, que até um dia a Ana Paula ministrou sobre isso, que é o comandante, o visionário e o estável. Gente, se você não ouviu essa ministração dela ainda no YouTube, corre lá, eu acho que está no Como Ser Feliz no Casamento, alguma coisa assim da Ana Paula, algum nesse sentido. Lá no YouTube da Mariana, da Lagoinha Niterói, ela ministrou sobre isso. E uma das coisas que o marido comandante faz, ele tem desejo, ele gosta de mostrar para os outros. Quem aqui que o marido gosta de mostrar para os outros, gente? Tem? Gente? Não? Levanta a mão bem alto. Ó, tem, que gosta de mostrar, diz, essa aqui é minha esposa. Jesus. Cura esses homens, Jesus. Cura essas mulheres, Senhor. Eu lembro quando o Telmo estava no exército, quando tinha alguma festa no exército, ele tinha a honra, ele dava a mão para mim, fica de mão dada comigo, ele dizia. E como o rei Assuero foi fazer isso com Vasti, eu quero mostrar ela para o reino. A Bíblia diz que Vasti se recusa a ir aonde ele tinha pedido. Ela tinha construído um próprio banquete e ela é deposta do seu lugar. Então outras são escolhidas. Esther está nessa leva de candidatas. Mas olha o que acontece. Olha que coisa linda. Existe um preparo para que Esther chegasse até ao rei.
Cada candidata teria uma chance de ter uma noite com o rei. Olha isso, gente. Olha que rei é esse. Cada candidata ia ter uma chance de ter uma noite com o rei. Só que existia um preparo. E esse preparo, ele era de 1 ano. Quando você começa a caminhar com Deus, você respeita processos. E você respeita uma coisa muito importante, o tempo de Deus. Mas a gente muitas vezes, eu não sei você, mas comigo foi assim. Na minha época, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, não existia esse negócio de discipulado de mulheres, mesa de mulheres, sabe? Reunião de mulheres, conferência de mulheres, gente, não tinha. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, era Jesus e eu na minha sala, com a minha Bíblia. E poucas fitas VHS que eu conseguia alugar para assistir ministrações de outros lugares. Era o meu lugar favorito, era alugar na livraria aqui da cidade uma fita daquela e me derramar no chão com uma palavra nova, uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Nós sempre corríamos para isso. Só que hoje nós temos, meu Deus, olha o que nós temos. Qualquer lugar que você, se você dá com a pá ali, vai brotar água. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito frutífero, onde Deus tem derramado palavras, livros, encontros, conferências. As mulheres estão sendo muito ferramentadas. Mas naquela época não tinha esse preparo. E eu lembro que quantas vezes, hoje eu entendo que situações que eu passei foram preparos de Deus. Situações que você está passando são preparos de Deus para o chamado que Ele já colocou na sua mão. Uma das coisas que o inimigo mais quer é mostrar para nós que nós não temos chamado, que Deus não tem nada com a gente, que a nossa vida é só trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Não é. Deus tem um chamado específico para mim e para você. Não enterre o seu chamado. Não jogue fora. Tem muitas mulheres aqui, o Senhor me mostra, que pensam exatamente isso. Para mim, o que Deus tinha já acabou. Não acabou. Talvez você esteja como Esther, nesse 1 ano de preparo. E gente, esse 1 ano ele era dividido em 2 tempos. E eu queria falar para vocês que o primeiro tempo, que eu achei incrível isso, as moças quando foram chamadas para dentro do palácio, elas não eram de sangue azul. Fala isso quando alguém vem de uma realeza. Vasti tinha sangue azul. Vasti vinha de uma realeza. Vasti vinha de uma história de família. Mas olha que engraçado. Vasti, por ser essa mulher de sangue azul, por vir de uma linhagem, no mínimo ela deve ter participado de todos os melhores, tratamentos de beleza. Ela deve ter estudado, ter o melhor conhecimento. Ela deve ter todo o preparo para estar onde ela estava. Mas ela não estava preparada dentro dela. Ela não sabia que o lugar onde ela estava era um lugar de chamado. A Bíblia diz que Vasti estava dando um banquete à parte. Vasti, isso aconteceu com ela, ela se distraiu com as delícias do palácio. Não se distraia com aquilo de bom que Deus está fazendo na sua vida. Não se distraia. Às vezes Deus vai permitir algumas coisas boas para que a gente possa fazer o quê? Renunciá-las. Eu gostei muito de uma frase da pastora, esposa do Silas Malafaia. Me fugiu agora o nome dela. Elisete Malafaia. A gente teve um tempo muito bom lá em João Pessoa. E ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou: Vive, Deus nos chama nesse tempo para ter, mas é como se nós não tivéssemos. Ela assim, tendo como se não tivéssemos. Algumas coisas você vai ter, mas você não vai poder desfrutar delas. Esther, ela precisou passar por esse processo e foi então os primeiros 6 meses que aquelas mulheres precisavam passar. Escute, elas vieram da rua. Se Vasti tinha sangue azul e uma linhagem, as mulheres que foram convidadas para participar da candidatura para ser a rainha não tinham sangue azul, eram mulheres como eu e você. Inclusive Esther, com uma estrutura totalmente desalinhada, uma órfã que foi ainda criada pelo primo, não tinha estrutura. Gente, eu conheço algumas meninas que não foram criadas pelas mães, algumas mulheres que tiveram problemas com as mães. Uma das coisas que a gente sempre vê nessas mulheres, a dificuldade de se relacionar.
Quando você vê uma mulher com dificuldade de relacionamento, dificuldade de se abrir, de conversar, de confiar nas pessoas, aquela mulher que se resolve sozinha, aquela mulher que não consegue fazer amizade, que não consegue ser solícita com o outro, aquela mulher fechada, você pode vasculhar, ela vai ter problema com a mãe, porque a nossa mãe é aquela que nos introduz aos relacionamentos. A mãe é aquela que, se a gente apanha na escola do amiguinho, ela vai dizer: filho, perdoa ele, tá tudo certo, né? No caso, as mães, eu às vezes não sei, mas... Não, amém, eu também. Perdoa, né? Ele te bateu, filho, te deu um soco. Gente, não dói na gente? Ai, quem o filho já veio da creche com mordida, meu Deus? Né? Perdoa, não bate no coleguinha, não bate no amiguinho, vai lá fazer amizade. A mãe é aquela que se preocupa com o presente no dia do aniversário. A mãe é aquela que instrui, o pai diz: devolve na mesma moeda, né? A mãe nos instrui nos nossos relacionamentos. Por isso que quando falta uma mãe, essa mulher vai ter problema de relacionamento. Então Esther não teve a mãe e nem o pai, foi criada por um primo. Quantas mulheres, gente, que foram criadas por familiares, falta coisas, faltou, não faltou? A gente vê na vida adulta, falta. A gente vai olhar, não tenho, só Deus para colocar. Mas Deus é tão perfeito que Ele coloca. Só que nós pensaríamos assim: nossa, tem que ser mulher como Vasti, com sangue azul. Mas o Senhor traz um novo padrão: vai ser aquelas que eu chamar e que eu escolher. Elas parecem que não têm nada, elas são improváveis, elas têm uma vida destruída, elas têm uma história de vida difícil, mas são elas que eu vou derramar os meus tesouros. E o primeiro convite chega. Então é um ano de tratamento. Por quê? Gente, elas estavam na rua, todo tipo de pereba. Porque você imagina o que era o palácio naquela época, né? Eu fui num palácio em Londres, da rainha. Eu fiquei impressionada. Gente, as maçanetas, você não podia pôr a mão, não. Porque tinha já alguém com uma flanela para lustrar elas, brilhavam. Sabe, não podia tocar em nada. Eu imagino o palácio do rei Assuero assim. Aquelas mulheres chegam da rua, mal cheirosa. Você imagina como que seria para Esther, sendo judia, estando exilada num lugar que não é dela? Ela não tinha acesso, gente. Vocês vão ver pessoas que vêm até a nossa cidade de outros países, vocês vão ver que às vezes elas não têm acesso ao que você está tendo acesso. Entende? Elas não tinham acesso, elas não eram daquele lugar. Entendam isso comigo, elas estavam sujas, chegaram naquele lugar despreparadas para ocupar uma posição que Deus havia chamado. Quantas de nós chegamos assim na presença de Deus? Sujas, despreparadas. Eu lembro que quando eu cheguei, que eu me converti na presença de Deus, eu falei assim para o Senhor, foi a minha oração. Eu disse assim: Pai, porque quando você chega perto dele, você vê a sua nudez, você vê quem você é, não dá para esconder, gente. Uma coisa é você orar num grupo de convívio, orar entre as mulheres, e outra coisa é você orar sozinha no seu quarto. Às vezes você não tem nem palavras, porque você vem aquela: eu sou pecador, eu estou suja. E eu lembro que quando eu fui para o Senhor, eu falei: Deus, eu só queria que o Senhor me perdoasse, me lavasse, mas não precisa me usar. Não me coloca para fazer nada. O que eu quero é ficar debaixo da tua presença. Eu não sou digna de fazer nada no teu nome. Eu lembro que teve aqui na cidade aquelas que, como é que é a passeata para Jesus, como é que é? Marcha para Jesus, olha eu, passeata. Tinha aquela marcha para Jesus. E eu estava na marcha, e eu andando na marcha ali com todo mundo, de repente veio uma seta na minha mente. Tipo assim: o que você está fazendo aqui? Você não é digna de estar marchando no nome de Jesus. Olha como é que foi seu passado, a sua vida. Sai daqui, você não está sendo bem, está sendo uma vergonha. Eu lembro que eu saí, fui para uma marquise de uma loja, comecei a chorar muito. E um pastor chegou e disse assim para mim: é ao contrário, vai, porque são mulheres como você, pessoas como você que Deus está levantando nesse tempo. Só que elas chegavam todas sujas nesse palácio. E o que fazer com elas? Os primeiros 6 meses era só um tratamento com óleo de mirra.
Eu fui em Israel e a primeira coisa que eu fiz foi comprar o óleo de mirra. Porque há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo sobre o óleo de mirra. Uma das propriedades que o óleo de mirra tinha e tem até hoje, ele é desinflamatório. Ele desinflama. Ele também purifica e limpa. Ele traz a purificação. Ele tem um cheiro tão forte, tão agradável, tão gostoso, o cheiro dele, que até quando o corpo de alguém era embalsamado, na época de Jesus, era com mirra. Ele também era um óleo tão caro e tão precioso, que quando alguém ia presentear outra pessoa, dava mirra. Lembram quando Jesus nasceu, aqueles homens vieram entregar para ele mirra. O que é que eles estavam falando lá? Ó, antes de vocês entrar na presença do rei, vamos desinflamar tudo. Vamos limpar e vamos purificar. 6 meses só de mirra. 6 meses. Bom, a mirra tem um poder curativo. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus precisa trazer mirra para nos desinflamar. Às vezes nós estamos inflamadas. Hoje pela manhã, apontando para essa palavra, a Bela foi dormir tão bem ontem à noite, mas hoje pela manhã ela acordou com um pouco de febre. E com a garganta toda inflamada. E ela falou assim: mãe, eu não consigo engolir nem minha saliva, nem a água. E aí eu peguei ela no colo já, orei com ela, dei um anti-inflamatório. Não deu 2 horas, ela já estava bem falando. O anti-inflamatório te devolve as tuas funções. Muitos dos nossos corações estão sujos e inflamados. Talvez nós vamos precisar de 6 meses de mirra. Um tempo onde o Senhor vai nos mergulhar nesse óleo para trazer limpeza e purificação. Gente, para mim, não tem coisa que mais purifica a gente do que guerra e luta. Às vezes quando a gente está no bem bom com os amigos, a gente às vezes está até desapercebido do que Deus está fazendo. Mas deixa Deus tirar teus amigos. Deixa Deus tirar e colocar você num tempo difícil. É tempo de mirra, de purificação. O que a purificação faz? Tira aquilo que é sujo e só deixa aquilo que é limpo, aquilo que é verdadeiro. 6 meses de tratamento são preparos que nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça. Sabe quais são as áreas da sua vida que o Senhor precisa colocar mirra? É na sua língua? Tá rindo? É na linguinha que tem que passar a mirra? Será que é na mente? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Falo isso pelo poder do Espírito. Muitas meninas, muitas mulheres foram abusadas sexualmente. Muitas meninas pequenas tiveram acesso à pornografia. Se fala muito que os homens estão presos em pornografia, mas tem um índice de mulheres altíssimo presas na pornografia. Às vezes a sua mente está tão suja, você não consegue ter uma vida sexual saudável, porque você foi ferida, arrancou a sua pureza. É isso que a mirra traz, a pureza de volta. Às vezes a sua mente está tão suja. Uma vez, gente, foi algo muito forte para mim, isso eu vou contar para vocês. Eu estava numa conferência e tem um pastor, gente, eu sou assim muito admiradora dele. Não é à toa que ele é um homem muito verdadeiro. Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas verdadeiras, por pessoas que são vulneráveis, que não arrotam uma espiritualidade vazia, mas são alguém, não importa o que vão pensar, eu sou verdadeiro. E aquele pastor disse que ele fez tantos anos de casamento, eu não vou dizer o nome dele que eu não quero expor ele, apesar de ele ter exposto numa ministração. É alguém que eu paro para ouvir. Ele disse que ele foi convidado para ir para um hotel muito chique, um resort, de aniversário de casamento. Ele ganhou de alguns irmãos da igreja e ele foi. Ele falou que quando chegou lá, a esposa dele organizou as malas, ela foi tomar um banho. E ele, como todo homem, né, foi deitar na cama e foi ligar a televisão. E ele disse que quando ele começou a ligar a televisão, tinha um site, tinha um canal pornográfico na TV a cabo daquele hotel. E ele disse, gente, contou para uma multidão. Ele falou que ele pegou então um controle para passar rapidamente. Na hora que ele viu, ele passou. E depois ele começou a dizer assim: mas o canal que eu queria ver é o outro, eu vou ter que passar lá de novo. Mas o canal que eu queria ver. Ele começou a se auto-enganar para ficar vendo aquele tipo de imagem. Ok, ele não contou nada para a esposa dele.
desligou a televisão, passaram uns dias ali, e ele voltou para a igreja. Quando ele chegou no culto, ele estava com as mãos erguidas, adorando a Deus. Aquelas imagens não paravam de passar na cabeça dele. A mente dele estava suja. E ele falou: e agora, como que eu vou confessar isso para minha esposa? Como que eu vou falar para ela? E aí ele disse que, muito arrependido, ele chamou ela e confessou. Pediu que ela orasse por ele. E pediu para Deus: Deus, limpa a minha mente dessas imagens. A mirra precisava passar para trazer purificação. Quando uma criança é abusada, uma das coisas que o diabo rouba dessa criança é a pureza. Porque é tão lindo uma mulher se desenvolvendo no tempo exato dela, florescendo no time certo. Uma criança muitas vezes estuprada e abusada é uma criança que é roubada da pureza. E quantas mulheres foram roubadas da sua pureza? Mas eu quero dizer para você que a mirra do Senhor está aqui hoje. E a mirra devolve a pureza. Se a sua mente tem sido atacada, olha, eu digo para você, eu não ia ministrar isso agora, o Senhor me mostrou. Se a sua mente tem sido atacada constantemente, quando você está com o seu marido, com o seu esposo, quando você está na sua casa, a mirra de Deus está passando na sua mente agora, trazendo purificação. Aquelas mulheres, aquelas candidatas, Esther inclusive, precisava passar por purificação. Se tivesse alguma feridinha no corpo, se tivesse algum tipo de bactéria, morria, porque a mirra trazia pureza. E eu posso me lembrar da escolha de Deus. Se no Antigo Testamento o último sacerdote foi quem? João Batista, filho de Isabel. O que Deus contou com o sacerdote do Antigo Testamento, da Antiga Aliança? Contou com o quê? Com experiência. Ela era uma mulher mais velha. Mas quando ele vai gerar Jesus, ele conta com quem? Com pureza. Maria, uma virgem. É por isso que o que Deus ia fazer na vida de Esther precisava de pureza. Depois de 6 meses de mirra, onde estava tudo curado, cicatrizado, Deus não vai te usar com uma boca aberta, com o coração todo inflamado, cheio de feridas. Escute o que eu estou falando para você. Se Deus tem proporcionado mirra, sabe o que significa a palavra mirra? Pasme, amargo. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha sobre uma situação e ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Foi, acho que até a Dai falou. Ela disse assim para mim: olha, às vezes tudo que nós precisamos é de um chá amargo, daquele que a nossa avó dava, que a nossa mãe dava. É ruim de tomar, mas ele cura. Às vezes o que a gente precisa é de um chá amargo, para a gente tomar e trazer cura. A mirra tinha esse gosto amargo, ela era amarga, mas ela trazia cura. Será que a mirra está passando aí na sua vida? Ai, Jesus, está passando aqui. Purifica. É tão incrível que quando a mirra passa e traz pureza, gente, eu amo isso, que fica só aquilo que é necessário. É tão bom quando fica só aquilo que é necessário. Você já fez aquela limpeza no seu guarda-roupa, tirou um monte de coisa? Não dá um prazer na hora que você abre, realmente isso aqui é o que eu preciso, aquilo tudo eu não precisava. Sabe, deixa a mirra passar e deixar permanecer só o que é necessário. E por fim, os últimos 6 meses eram de um tratamento exterior. Porque deixa eu te falar uma coisa, é de dentro para fora. Os outros tratamentos eram um tratamento para fora, um tratamento de beleza. Agora deixa eu chamar você, mulher, de perto, bem pertinho. O Senhor quer você na sua melhor versão, por fora também. Se cuide. Esther, aquelas mulheres passaram por 6 meses de cuidado, por fora. Como é que tá as suas unhas? Teu cabelo? Como é que tá? Olha o comentário. Como é que tá? Como é que tá a tua roupinha de dormir? Peguei forte, né? Eu vou te fazer um desafio. Amém? Vocês aceitam? Roupa de dormir velha, furada, suja de água sanitária,
cheia de bolinha, esgaçada. Assim, ó, você bota, é uma coisa. Em nome de Jesus, vai pro lixo hoje. Nem para doação não vai. Eu posso ouvir um amém? Eu profetizo roupinhas novas de dormir. Eu profetizo. Eu nem vou falar da outra gaveta. Eu nem vou falar da outra gaveta que faz 10 anos que não recebe uma novidade. Posso te dizer uma coisa? Deus é aquele que cuida da gente por completo. E já dizia, aleluia, irmã. E já dizia outras pessoas que a forma como nos vestimos é a forma como nós também nos comunicamos. Não tenha vergonha de ser uma mulher bonita, bem vestida. Posso dizer isso mais uma vez? Não tenha vergonha de ser uma mulher vestida e bonita, cheirosa. Tem um povo que muitas vezes falou assim: ai, porque a espiritual é aquela, né? Que você já sabe o biotipo espiritual. Não, gente, espiritualidade não tem nada a ver com aparência, tem a ver com essência. Seja uma mulher bonita que se cuida. Atividade física. Posso ouvir um amém? Amém, Jesus. Eu fugi, nunca mais voltei, mas eu prometo que eu vou voltar. Tem coisas que ninguém vai fazer por você. Exame de sangue. Exame, se cuidar. Elas passaram por esse processo. Escute. Deixa Deus preparar você. Ó, para a conferência que está aqui 15 dias, eu já sei que tem gente que já comprou roupa nova ou vai comprar. Já marcou as luzes do cabelo. Já marcou tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é, eu vou ser bem sincera. Isso não é ser fútil. Faz parte da mulher ser que se cuida e que se ama. E se cuide, se ame. Se proteja. Seja bem linda mesmo. Que a cada ano você olhe as fotos, nossa, eu estou melhor do que o ano passado. Que a cada ano você melhore, porque a transformação de Deus é de dentro para fora. Ela traz a luz, a pureza, a beleza. Deixa a tua luz brilhar. Seja linda. Amém. Seja linda. Eu lembro, gente, uma época que eu não tinha condições. Tinha uma loja aí de departamento da cidade. Onde tinha promoção, eu estava lá e fazia o meu garimpo. E a gente dá um jeito. Entendeu? Eu vou até fazer aqui, ó. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. É bem legal. Eu tirei 30% do meu guarda-roupa. Vestidos que eu ministrei aqui. Lembra aquela ministração minha, não desista de você? Aquele lá. Mulheres reconstruídas, aquela roupa. Eu tirei tanta roupa, que o meu corredor está cheio de roupa. Só que eu vou tirar mais 20%. Eu vou tirar 50% do meu guarda-roupa. E eu vou fazer um bazar aqui na igreja. Vou fazer um bazar aqui. Nós vamos dar destino para esse recurso. Eu pensei inclusive que o destino desse bazar seria para os ribeirinhos, porque a gente quer ir lá para o Amazonas, então a gente quer ter recurso. Então se prepare que daqui a pouco eu vou anunciar. E se você tem umas roupas bem top, gente, eu não estou falando de roupa brega, estou falando de coisa boa. Tem coisa inclusive que eu estou colocando na etiqueta. Não usei, eu ganhei, não usei, vai tudo. Tênis, quem calça 39 vai se forrar. Sapato, tênis, seja feliz. A gente vai fazer a festa. Escute o que eu vou falar para você. Não perde. Agora, você pode, sabe o que aconteceu muito comigo? Eu presenteei muitas pessoas e muitas pessoas me presentearam no tempo da minha escassez. Como era bom ganhar uma roupinha quando a gente não tinha dinheiro para comprar uma blusinha. Seja a bênção na vida de outra mulher. Não seja só você aquela que se cuida, mas cuida da sua amiga. Eu sempre digo, amiga minha não fica feia perto de mim. Eu pego no pé delas, eu falo. Eu sou até chata. Outro dia uma me falou, por que tu falou pra mim assim? Gente, é tudo por amor, mas eu falo. Amiga minha não anda feia. Cuide das mulheres que estão ao seu redor também. Dá dica para elas. É tratamento de beleza.
é tratamento de Deus que vem para fora, que nos purifica. E por último, Esther me ensinou a guardar a minha identidade, só falar na hora certa. Outro dia comentei com elas, eu fui numa reunião de mulheres num lugar, tinha muitas mulheres. E eu cheguei muito feliz naquele lugar. Eu falei, uau, ai, tem tanta gente que eu conheço, fulana, beltrana. O Senhor falou assim para mim, entra, mas cala a tua boca. Aí eu falei, Deus, mas eu queria tanto assim esse lugar para me conversar, abrir coração. Esse não é o lugar para isso. Pega esse teu bico de águia, fecha ele, esconde as tuas asas, esconde teu tamanho e fica na tua. Aqui não é lugar para se abrir. Esther entendeu isso, ela não abriu quem ela era. Ela não abriu a identidade dela para quem não ia proteger quem ela era. Não fique se pagando. Não fique dizendo quem você é, o que você deixa de ser. As pessoas vão ver naturalmente. Não precisa se provar. Quem se prova não é. Se você é, você não precisa falar. Esther não precisou falar nada, ela simplesmente foi escolhida. Deus chamou ela para isso. Proteja a sua identidade, proteja quem você é. Tem lugares que você não pode dizer que você é Radassa. Não pode dizer que você é Esther. Você não pode nem dizer qual é a sua linhagem, quais são as promessas de Deus para a sua vida. Fica quieta. Ela me ensinou a falar na hora certa. E tudo isso que ela viveu nessa preparação de um ano foi essencial para que ela fosse uma das maiores rainhas que a história já conheceu. Sábia, correta, soube controlar as emoções, fez 3 jantares e soube na hora certa revelar o segredo. Ela sabia o seu lugar. Quando você se submete ao processo, você sabe o seu lugar. Maravilhoso é ver uma mulher que sabe o seu lugar. Não tem nada mais lindo do que uma mulher levantada por Deus, sábia, honesta, bem posicionada e que sabe usar bem as suas palavras. É esse tipo de mulher que Deus está levantando nesses dias. Mas primeiro, mirra, o chá amargo. Mas é 6 meses, Mas não pode ser 3, já estou tão bem. Quem aqui já tomou remédio e ficou bem, quis parar o tratamento? Não para o tratamento. Eu só vejo elas fazendo assim nas amigas, gente. Aqui de cima eu vejo tudo. Elas estão assim, olha ali, ó. Não para o tratamento. Deus, é tempo de mirra. Pode largar o amargo aqui que eu vou aguentar. Cura toda ferida, tira toda a inflamação. Ô gente, posso falar uma coisa por último, de verdade agora? Às vezes, o nosso coração está inflamado. E quando ele está inflamado, ele fica dolorido por qualquer coisa. A mirra precisa vir curar. Às vezes a gente está levando em conta coisa que a gente não era para estar levando em conta, não. Deixa a mirra curar e tirar toda essa inflamação do seu coração. Pode ficar de pé?